Boa tarde. Bonjour, bienvenue. Eu sou Marlene Pelicon, a diretora da Aliança Francesa de Florianópolis. Bem-vindo a esse novo live do ano 2022, um live um pouco especial porque é a temporada do dossiê dos Campus France, do dossiê das pessoas brasileiras que querem fazer, e elas têm razão, de fazer um intercâmbio lá na França. Então, eu sei que sempre é muito complicado para você de saber como começar, por onde começar, o que tem que fazer, para que estudos posso candidatar lá na França, que universidade, que cidade. É uma loucura, né? Mas é muito bom, faz parte da magia, da preparação também. Então, hoje, a Aliança Francesa de Floripa vai ajudar você para preparar tudo. Vamos fazer um live de mais ou menos 1 hora. E Thaís, do Campus France, que é nosso convite hoje, vai explicar um pouquinho como acontece, como é para preparar tudo. E numa segunda parte, eu vou, durante ela explicar tudo isso, eu vou escrever tudo com a ajuda da Daniela, da equipe da Aliança Francesa, que ela vai me enviar todas as perguntas, as dúvidas de você, e vamos fazer um jogo com Thaís de respostas, de perguntas-respostas, para sair desse live com já tudo claro, ok? Então, o objetivo desse live tem que saber também que no dia, não tenho que esquecer, me equivocar, dia 17, eu acho, 17 de fevereiro, às 15, um novo live, mais um, como o Pedro, da França, que é um estudante brasileiro que agora mora em Estrasburgo, na França. E que, igual que você, ele fez tudo para chegar lá, para estudar, e vai explicar um pouquinho como é de chegar na França, como fazer para ir no Cruz, para pedir ajuda, para pedir a ajuda do governo para a bolsa para pagar o aluguel, para pedir sua carta de seguridade social, enfim, resolver um pouquinho essa bagunça da chegada na França. Então, não tem que perder, dia 17 às 15. Vou tentar de acolher a Thaís, de Campus France, que já está aqui, pronta para começar. Ah, tudo bem. Então, mais uma vez, bonjour tout le monde. Thaís, bonjour. Bonjour, bom dia pessoal, tudo bem? Tudo bem em São Paulo? Tá bem, hoje tá um dia bem bonito. Ah, Thaís está em São Paulo e estou em Floripa. Por isso que eu tenho a pele mais bronzeada. Bienvenue tout le monde. Boa tarde. Então, vou deixar a palavra para a Thaís para explicar como é essa aventura do dossiê para Campus France, para quem quer estudar lá na França. Eu vejo que tem muitas pessoas. Bonjour tout le monde. É um prazer de ver que tem tantas pessoas brasileiras que querem estudar na França. É uma ideia muito legal, é um projeto incrível, porque vai abrir um mundo novo, uma língua nova, uma experiência incrível, e vão sair disso muito mais inteligentes, muito mais abertos, muito mais tudo. Então, Thaís, deixo a palavra para você. Vocês têm que me enviar lá as dúvidas. Eu vou escrever tudo com a ajuda da Daniela, o que falei, e depois vamos fazer esse jogo de perguntas-respostas. Thaís, Legal, te deixo a super. palavra. Obrigada, pessoal. Boa tarde, né? Então, é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês a respeito das oportunidades de estudo na França, em parceria com a Aliança Francesa de Florianópolis. Acho que a nossa conversa hoje vai render bastante, né? Porque tem muita gente querendo se preparar
para o ano que vem, para o final do ano, tem muitos projetos em andamento e essa é uma época bem legal, pessoal, para vocês começarem, né, a pensar em estudar fora, a pensar em aprimorar o aprendizado do francês para poder passar nos testes de proficiência, né? Então, para começar mesmo assim, 2022 já com um bom projeto de estudar fora, para mudar de vida, para mudar de carreira, eu acho que isso é o essencial. E eu queria conversar, mostrar um pouquinho para vocês quais são as oportunidades, né? Como que vocês começam a se preparar para um projeto de estudos. E antes de mais nada, para quem é novo, que está conhecendo a Aliança, o Campus France agora, o Campus France, pessoal, é uma agência do governo francês responsável pela promoção dos estudos superiores. Então, o nosso papel principal é trazer informação para vocês, para a realização do seu projeto de estudos, independente de qual seja o projeto, né? Isso é sempre interessante a gente trazer essa informação, porque se você quer fazer uma formação completa na França é possível, né? Uma graduação, um mestrado, uma especialização, até mesmo um nível mais elevado, como de doutorado, da pesquisa. Se você quer fazer um intercâmbio acadêmico, está lá fazendo a sua graduação aqui no Brasil, quer partir para fazer um semestre de estudos, né? Então, todas as possibilidades de estudos na França. A gente sempre trabalha bastante com o ensino superior, claro, né? Vamos dizer assim, é o foco do Campus France. E a gente trabalha também nessa parte de instrução, de informação, e lá no fim, quando você é admitido e precisa de informações mais práticas do dia a dia sobre acomodação, sobre o visto de estudante, né? A gente acompanha também todo esse processo conjunto com a Aliança Francesa, que é responsável pela aprendizagem do seu francês, né? Porque, convenhamos, a gente está falando da França, e por mais que existam algumas formações ministradas em inglês, o foco são os cursos ministrados em francês, né? Um panorama maior, uma diversidade de cursos. Então, é muito interessante que vocês façam, se planejem para ter esse aprendizado. Uma das coisas que o pessoal pergunta bastante, e eu acho que é sempre legal a gente trazer, é que existem processos, né, para você poder. Como que eu começo, né, a me planejar para estudar na França? É claro que tudo começa, gente, do aprendizado de língua. E aí, nesse ponto, eu convido a todos, né, a entrar em contato com as alianças francesas mais próximas para verificar o calendário de cursos e também, gente, o calendário de testes de proficiência, porque o teste de proficiência é um documento que vai ser essencial para o seu processo de candidatura, seja via Campus France ou seja fora do Campus France, né? As universidades, as instituições francesas, elas vão querer saber de uma forma oficial qual que é o seu nível de francês, se você está apto a estudar. E aí, no Brasil, é a rede de alianças responsável pela aplicação desses testes. Eu acho que seria legal o pessoal saber um pouquinho mais dos cursos, né, qual que é o calendário, né, dos testes, porque realmente esse é o primeiro passo para pensar num projeto de estudos, né? Então, se você puder falar para o pessoal como que está a aliança em relação ao calendário de formações, o calendário de testes, aí isso já também responde várias dúvidas que eles possam vir nos encaminhar aqui na live. O que que você acha? Você quer conversar depois a respeito dos testes? Dos testes, Ou do calendário de cursos? calendário de cursos. Na verdade, na Aliança Francesa de Floripa, sempre tem um curso que vai acontecer. Então, é muito fácil de conversar, de ver o que pode ser mais simples para vocês. Enquanto aos testes, igual, sempre tem. Então, os testes tem o DELF, que eu diria o mais interessante, entre parênteses. Por quê? Porque é um nível, uma validação de um nível de francês A1, A2, B1, B2, para a vida. Então, quem passa o DELF e que valida o número B2, já sabe que para a vida inteira tem um nível B2. Então, isso é bom, porque é um diploma pela vida inteira. E o DELF, até sábado, tem ainda a inscrição para a sessão de março, que vai acontecer dia 9, 10, 11 de março. Mas tem depois em abril, vai ter depois em junho, setembro. Então, só entrar em conversação com a Aliança Francesa de Floripa, conversar com o Marlon,
que é muito simpático, vale a pena de conversar com ele, com certeza. Ele vai ajudar você no seu projeto, ver um pouquinho o que seria mais interessante para você, estudar rápido, porque já tem uma necessidade por exemplo, de validar um nível para ir na França já em setembro, ou um projeto que seria mais para 2023, então, bom, talvez não é tão necessário de fazer tudo rapidinho, mas encontrar um curso mais leve, depende realmente das necessidades. Mas só para saber, você tem que pensar, saber que nas alianças francesas do Brasil, todas as alianças francesas, a Aliança Francesa de Floripa, sempre tem um curso, uma turma que vai abrir. Sempre tem exame. Então, só entrar em contato e isso. O Marlon vai atender e encontrar uma solução para você. Isso é muito importante, né? Essa disponibilização de cursos ao longo do ano, porque o projeto de estudos que você tenha, ele pode também, claro, ter um período específico para começar, né? O que é o mais comum, mas também pode ser algo ao decorrer do ano, então vai demandar a sua preparação ao longo do tempo. Para a maior parte das pessoas que têm um interesse em estudar na França uma formação completa, ou ter um título de graduação, ou um título de pós-graduação, o processo para as instituições, ele é bastante antecipado, viu, pessoal? Por quê? Existe uma diferença, né, entre o ano acadêmico francês e o ano acadêmico brasileiro. Então, a gente aqui segue o ano civil, e lá na França, eles seguem um ano universitário próprio, que começa em setembro e vai até junho. E aí, dada essa diferença, né, do tempo que começa para a realização, o projeto de candidatura individual, que é o que a gente fala, ele é feito com bastante antecedência. Então, só para vocês terem um exemplo, para 2022, agora, em setembro de 2022, o processo de candidaturas individuais via Campus Trans, que é um procedimento específico, ele já se encerrou, no fim do ano passado, em 2021. Né? Então, o pessoal que vai se candidatar agora para setembro, que vai tentar ingressar, eles já estão na etapa da entrevista, já estão realizando o processo, né? Porque demora bastante. Então, imagine que esse pessoal que está se candidatando agora já estava, né, aprendendo francês há um tempo, se organizou para passar os testes que ocorrem ao longo do ano. Então, é o que eu falei, 2022 é um ano de preparação, né, para que vocês possam pensar em ingressar, né, em 2023, se for o projeto de candidatura individual, que eu vou dar alguns detalhes legais para vocês, né? Então tem ainda todo o ano de 2022 para aperfeiçoar o francês, tirar os testes de proficiência, porque vão ser utilizados nesse processo de candidatura, tá? Mas, além da candidatura individual, que é feita via Campus France, existem possibilidades de você realizar o seu intercâmbio acadêmico, que é vinculado com a sua universidade no Brasil, né? A situação agora, atualmente, ela está melhorando em relação à abertura de fronteiras, então as universidades brasileiras, elas estão retomando, né, os programas de intercâmbio, começando a selecionar os alunos, e é normalmente nesse período do ano, pessoal, que isso é feito. Então, se você está vinculado ainda com a sua graduação aqui no Brasil e quer fazer um intercâmbio que é de 6 meses ou até mesmo um ano, começa já, né, a aperfeiçoar o francês e já entre em contato com o setor de relações internacionais da sua universidade brasileira, que é muito provável que o período de seleção ocorre agora, entre fevereiro, mais ou menos abril, né, para vocês poderem estar na França ainda em setembro de 2022. Esse tipo de projeto, claro, ele vai depender de quem ainda tem vínculo com a graduação aqui no Brasil, está em curso de formação. Mas quem vai se formar esse ano, quem está pensando num projeto, né, mais vinculado à pesquisa, no doutorado, por exemplo, que eu vi aqui até um pessoal mandando já umas perguntas, se vocês vão se graduar, estão pensando em algo a longo prazo para fazer uma especialização, então o processo de vocês seria para 2023, por conta dessa divergência, né, de calendários, e esse ano de 2022 seria a preparação. Tá? E aí, o processo do Campus France, ele é antecipado, bastante antecipado. Então, lá para outubro, a gente abre o processo de inscrição para novas graduações e pós-graduação, né? E normalmente vai até o final do ano. Então, vejam a importância, né, de desde já começar a pensar, a fazer, aprender o francês ou se organizar em relação às universidades francesas. E a respeito disso, pessoal, vocês precisam também conhecer, né,
que tipo de instituição tem na França, se eu posso transferir meu curso para lá, como que qual que é, além do aprendizado de língua, né, a quem que eu recorro no primeiro momento para conhecer as oportunidades. Então, a respeito das instituições francesas, o que é mais importante que vocês saibam é que na França a gente tem um sistema de universidades, que são universidades públicas, né? As universités. As universités, elas têm um sistema, elas seguem o sistema europeu, né? De estrutura de ensino superior. Então, você tem ali o nível da graduação, que a gente chama de licence, que tem 3 anos de formação. Em seguida, a gente tem o segundo ciclo de estudos, equivalente a um mestrado, a uma especialização aqui no Brasil, que é o master, né? Que também tem uma possibilidade de uma via profissional ou uma via acadêmica. E, por fim, já o nível do doutorado, que é quando você já realiza a pesquisa, que você está super maduro ali no que você quer seguir, né? Então, para esses 3 níveis de formação, existe a possibilidade dos estudos na França ou por meio de candidatura individual, né? Ou por meio de um vínculo com a universidade aqui no Brasil. Eu vi aqui uma perguntinha já, e aproveitando responder que a gente está nesse tema, existe a possibilidade também de fazer intercâmbio acadêmico no nível do mestrado ou da especialização que você esteja cursando no Brasil, mas isso sempre depende, pessoal, de um acordo que exista entre a sua universidade brasileira e a universidade francesa, que a gente chama de acordo de cooperação, que é quando as duas instituições verificam os currículos em comum, os projetos de pesquisa, né, a colaboração em si, né, fruto de uma internacionalização da universidade francesa e brasileira, e aí você pode partir num projeto um pouco mais flexível, que vai te dar um certificado de disciplinas, né, e não vai te dar propriamente o diploma francês, mas é uma experiência incrível e muitos brasileiros partem dentro desse tipo de formação. Então, vocês podem procurar para saber se a universidade brasileira tem um vínculo com alguma universidade francesa, e a maior parte das instituições do Brasil tem. Na França, ela está quase em terceiro lugar ou segundo lugar de número de acordos de cooperação, porque realmente existe uma história muito longa de cooperação acadêmica entre a França e o Brasil. Então, todas as universidades brasileiras que buscam se internacionalizar, elas criam esses acordos. Vocês têm que procurar o setor de relações internacionais, tá, da Universidade Brasileira, para pensar nesse quadro de mobilidade, de intercâmbio acadêmico. E aí, gente, é fundamental também que vocês, desde já, tá ingressando na graduação, tá no segundo, terceiro ano, já verifica essa possibilidade, porque tem o tempo do aprendizado da língua, né? Então, quanto antes vocês certificarem da existência dessa possibilidade, melhor. E aí, vocês vão procurar essa instituição num primeiro momento, que é o RI, o Setor de Relações Internacionais da sua universidade. Mas imaginemos que você não quer, não é esse o projeto de estudos que você tem interesse, você quer realmente ou transferir ou fazer uma candidatura individual para obter o diploma francês, né? Porque a sua área de estudos tem uma maior relevância na França, na Europa, você quer, né, ter o diploma francês. Então, esse projeto a gente chama de candidatura individual, e ele também pode ser feito nesses 3 níveis de formação que existem na França, na graduação, no mestrado, né, na pós-graduação e também no doutorado. Para o nível de graduação, gente, existe a possibilidade de fazer uma nova graduação desde o início, tá? Ingressar mesmo num curso e cursar esses 3 anos de formação ao total. Você também tem a possibilidade de fazer para uma pós-graduação, se você está se formando aqui no Brasil, já se formou, né? Para ingressar num novo curso completo na França, e no nível da pesquisa. Para a graduação, ou seja, para o nível da licence, você tem a possibilidade de ingressar do zero, que é um procedimento também feito via Campus France, lá para outubro, que a gente chama de DAP, que é o DAP Blanc. Você pode escolher ter 3 universidades na mesma área de formação. Então, você tem essa possibilidade, né? Já para o nível de pós-graduação, do Master, você pode escolher até 7 cursos distintos, também pela plataforma do Campus France, mesmo que nessa época do ano, né? Entre outubro e dezembro, para ingressar em setembro do próximo ano. E para o nível de doutorado, muita gente pergunta também, o doutorado em si, ele não tem um processo de candidatura individual, como a graduação ou a pós-graduação,
porque ele exige ali uma série de conhecimentos muito específicos a respeito da tese que você quer desenvolver. Então, a gente disponibiliza no site do Campus France o anuário das formações doutorais, que são todas as escolas doutorais, os contatos dos possíveis orientadores, para você apresentar ali o seu pré-projeto e eles vão te avaliar, né, e te dar ali a resposta do sim ou não. Então, o processo de doutorado ele é um pouco mais complexo porque ele demanda ali um amadurecimento melhor da sua pesquisa. Mas, para o nível de graduação e de master, né, pós-graduação, é plenamente possível. E seja para o nível de graduação, seja para o nível de master, a maior parte das universidades, como pré-requisitos de admissão, elas vão exigir que você tenha ali um nível no mínimo B2 de francês, né? Então, o que é isso? É um nível intermediário, mas que você já tem uma autonomia suficiente para poder seguir as aulas, fazer as suas anotações, fazer um exposé, né? Que é como se fosse ali um seminário, né, para os professores. Então, assim, o nível de estudo superior, ele exige que você já tenha essa preparação prévia. E aí, para comprovar esse nível B2, que é o mínimo exigido, né, pela maior parte das instituições, vocês vão prestar esses testes de proficiência que são oferecidos ao longo do ano, né? Seja o diploma, que é o DELF B2, ou o DALF C1, ou os atestados de proficiência como o TCF, que tem mais sessões ao ano. Se acaso você perder a inscrição no diploma, também dá para aplicar para o TCF e ele é plenamente aceito pelas universidades francesas, né? Então, isso também faz parte do processo de inscrição nas instituições, né? A preparação e a apresentação do seu teste de proficiência. E quais outros pré-requisitos ou exigências vocês têm que pensar para poder fazer um bom projeto de estudos para as universidades, né? É claro que a gente pede, as universidades vão avaliar o seu histórico de notas, então seus documentos referentes à sua formação aqui no Brasil. Seu histórico de notas, o seu diploma, alguma carta de recomendação de professor que você tenha, uma carta de recomendação profissional também, de um chefe, né, de algum superior. Algumas instituições podem pedir algum tipo de pré-projeto, se for mais voltado para a área da pesquisa, mas não é a maioria, tá, gente? A maioria vai pedir a documentação mais básica a respeito do seu percurso. E aí você vai juntar essa documentação e constituir o que a gente chama de dossiê. É um dossiê eletrônico, onde você vai incluir essa documentação, incluir a sua carta de motivação, que é um documento que você vai escrever para as universidades, tentar, né, convencer de que você tem o perfil para o curso, porque aquele curso é importante para a sua carreira, para a sua ambição acadêmica, né? Então, você vai fazer um texto de motivação, que é uma cartinha de motivação, também lá no dossiê, apresentar o seu currículo, e aí essa série de documentos a universidade vai receber por meio da plataforma Campus France e vai avaliar. Inclusive também o teste de francês, né? Então, esse é um processo de preparação da candidatura individual, né? Esses pré-requisitos. Então, o nível de francês, a sua documentação e também, gente, uma boa, vamos dizer assim, escolha dos cursos, né? Porque isso também é uma etapa muito importante. Muita gente pergunta, mas eu não conheço as universidades na França, eu não sei nem por onde começar, qual que é a melhor instituição para o meu objetivo ou para a minha carreira, né? E lá no site do Campus France, a gente tem um catálogo super completo com todas as opções de formações na França, nesses 3 níveis, tá? Então, de graduação, que é a licence, para pós-graduação master e também para quem tem interesse no possível doutorado, que é o Anuário de Formações Doutorais. Lá no catálogo, vocês vão ter, assim, vamos dizer, um panorama das opções, e aí muita gente entra, às vezes, até em parafuso, assim, nossa, mas tem tanta coisa, tem tanta opção, eu não sei como que eu escolho o melhor curso. A dica é fazer uma primeira pesquisa pelo nome da formação que te interessa, né? Vai colocar lá o nome e começar a fazer um filtro. A própria plataforma, ela tem filtro, ela tem uma forma de você salvar os cursos preferidos, né? E vai fazendo ali uma listinha com o tempo, né? Vamos pensar que você tem ali quase 2022 completo para se preparar e escolher bem os cursos. Fazendo essa lista, o segundo passo, gente, é entrar no site da universidade para verificar a grade de disciplinas,
se ela é compatível com o que você quer estudar, né? Se às vezes o curso tem algum vínculo com estágio, algum vínculo com alguma instituição para fazer uma formação mais prático, profissional, né? E aí você vai avaliando essas questões em relação ao curso. Fez ali uma outra seleção, né? Avaliar bem as disciplinas. Aí você vai avaliar a parte mais prática, que são esses pré-requisitos de língua, se eles exigem experiência profissional ou não, né? Normalmente, as universidades vão exigir mais ou menos aquilo que eu comentei com vocês, que é a língua, os documentos acadêmicos, né? Tem uma outra que vai ter alguma particularidade, mas não é o caso da maioria, principalmente para os processos de candidatura individual para estrangeiros, tá? E aí você vai fazer ali essa segunda análise das instituições, e aí, gente, na dúvida, escreve para o Campus Trance. Né? A gente tem escritórios que atendem o Brasil todo e a gente recebe bastante gente com uma listinha de cursos, claro que não 50 cursos, mas se ficou com dúvida ali com 30 cursos, aí também não. Mas ficou com dúvida entre 10, 12 cursos, a gente te ajuda nesses pormenores para saber, às vezes, se a universidade é pública ou privada, né? Então a gente faz esse trabalho mesmo de orientação e a gente também disponibiliza sessões de orientação individuais, se você quiser conversar mesmo com a gente a respeito do seu projeto. Que é justamente, por que eu falo tanto isso? São as suas escolhas que elas vão acabar impactando no seu sucesso ou não de ser admitido, né? Porque se você escolher bem uma instituição que é compatível com o seu perfil, que você tem os pré-requisitos, as chances de admissão, elas aumentam e bastante, né? Tem sempre uma estatística que a gente, para mostrar que o perfil do candidato brasileiro, ele é bem aceito pelas instituições francesas, porque o candidato brasileiro é alguém que realmente se prepara, né? Então mostra um dossiê direitinho, com toda essa preocupação de análise. E a gente tem cerca, mais ou menos todos os anos, um índice de aprovação bastante elevado, que chega de 70% a 80% dos candidatos que têm ao menos um aceite, né? Que é justamente por motivo dessa preparação antecipada do processo. E tudo isso que eu estou falando, gente, ele vai servir principalmente para o processo feito via Campus Trance, mas se o curso que você escolheu, ele não é de uma universidade francesa ou de uma instituição que é conectada à nossa plataforma, porque existem algumas diferenças no processo de candidatura, né, de um curso para outro, a gente também pode te ajudar, né, a procurar a formação, né, porque, como eu falei, como se fosse uma agência pública vinculada ao governo francês, e a gente pode auxiliar, não importa qual é o projeto de estudos. Então, se você tem dúvida se é via Campus Trance, se é direto com a instituição, quando que é o melhor momento, vocês podem entrar em contato conosco a qualquer momento que a gente vai auxiliar, né, nessa construção do projeto de estudos. Thaís, talvez você poderia Sim? dar o e-mail do Campus France para as pessoas que têm dúvidas. Sim, a gente tem diversos escritórios no Brasil, né? Mas quem atende o pessoal de Florianópolis, Santa Catarina e também os estados do Sul é a equipe de São Paulo. Vocês podem escrever no e-mail saopaulo@campusfrancebrasil.com.br. E se tem alguém aí de outro estado assistindo, não se preocupa, pode escrever também por esse e-mail, ou se vocês preferirem, pode escrever para o Brasil, em português mesmo, @campusfrance.org. Tá? Esses contatos também eles ficam disponíveis lá na nossa página do Instagram, no Facebook, no nosso próprio site. E vocês podem também fazer esse agendamento da sessão de orientação individual, que aí ele vai direitinho para quem que é o responsável do escritório da sua circunscrição, né? Que a gente atende por regiões do Brasil. Mas o pessoal do Sul de São Paulo é tudo atendido por São Paulo. A gente tem bastante demanda de sessão de orientação individual, né? Então, se você puder tentar fazer com antecedência, seria melhor, porque você pode marcar até mais de uma no decorrer dessa organização, do projeto de estudos. Mas se você não encontrar horário, é só ter um pouquinho de paciência, que a gente sempre abre horário na semana, mais de um, né? Tem mais de 10 horários abertos na semana, para o pessoal poder fazer a sessão de orientação online, né? Ou pode mandar dúvida pelo e-mail, ou também a gente tem um canal de comunicação aberto no Instagram para tirar essas dúvidas mais particulares, que sempre tem, né? Um projeto ali que é um pouquinho diferente, um detalhe. Então, isso é bastante importante de vocês fazerem com antecedência. E outra coisa também que o Por pessoal favor, pergunta Thaís, bastante. Sim?
Só para dizer que a Aliança Francesa de Floripa também está aqui para ajudar. Eu sei que sempre tem muitas dúvidas para saber as cidades, as universidades. E uma dica, por favor, França não é só Paris. Tem que procurar outras cidades mais pequenas, que justamente porque são mais pequenas, vão talvez aceitar mais facilmente pessoas do estrangeiro, porque tem menos demandas. E tem que pensar também que a gente sabe que é muito custoso a vida na França e Paris é super caro. Então, pode ser uma excelente oportunidade de escolher cidades, não sei, Toulouse, Poitiers, Rennes, Marseille, tem muitas. Porque lá o custo para um apartamento, a vida é menos forte, menos elevado, então vale a pena. E daí são, no total, sete universidades que cada estudante pode escolher, é isso? Isso. Para o processo do Campus França, são até 7 opções diferentes que o pessoal Aham. pode escolher. E aí, realmente é muito importante isso que você mencionou, e isso faz parte também da assertividade na escolha, né? De conhecer as instituições. Porque, gente, realmente, França não é só Paris. Claro que tem excelentes instituições em Paris, mas é uma cidade mais cara, mais difícil de você encontrar uma acomodação, né? Mais concorrida também por conta do reconhecimento, mas existem na França toda diversas instituições de extrema qualidade, né? Naquele curso que você procurou, às vezes não está em Paris, está em outra região, e pensando nisso também, a gente do Campus Trans fez uma série de lives no nosso canal do YouTube falando cidades universitárias, e é super legal você que está em dúvida, não sabe outras instituições ou outras cidades, porque a questão do dia a dia, da vida, da vida, né, de pagar o aluguel, do orçamento, de encontrar um emprego, isso também faz parte da sua decisão, né, de estudar fora. E aí você tem que fazer uma escolha que vai casar, né, um bom curso num local agradável, num local, numa cidade que você pode ter uma qualidade de vida melhor. Então, nessa série que a gente convidou várias pessoas que já moraram ou estão morando lá na França e fazendo seus estudos em várias cidades na França toda, do norte ao sul. Então, quem estiver assistindo e quiser depois conferir, é muito interessante. Então, a gente aborda vários aspectos: dia a dia, estrutura da universidade, estrutura do curso, para você poder fazer essa comparação, né? Afinal de contas, se você tem 7 opções de instituições diferentes para se candidatar, é bom, né, tentar diversificar a sua seleção lá no dossiê, né? Multiplicar E as chances de conseguir uma universidade. Pode ser sete cidades diferentes, sete universidades, cidades. Então, vale a pena de colocar Paris, se você realmente quiser Paris, mas 6 outros, multiplica e você decide depois. Exatamente, porque também um outro aspecto que tem que ser levado em consideração para a realização do projeto de estudos é, gente, o orçamento, né? Como que você vai se organizar em relação aos custos das formações? E aí eu vou aproveitar e já falar desse ponto para vocês. Então, assim, quais são os aspectos financeiros que vocês devem levar em consideração para se preparar para um projeto de estudos na França? O dia a dia, o custo de vida, vamos dizer assim, mensal, de um estudante na França é cerca de 600 a 900 euros, dependendo da cidade. Se você for pensar em Paris, aí sim a partir de 1.000 euros mensais. Então tem essa diferença, né, de orçamento que você tem que se preparar para o custo de vida do dia a dia. Um custo de vida que você tem que ter no mínimo para apresentar, até mesmo para fins consulares, para obter o seu visto de estudante, é de 615 euros mensais, tá? Então, assim, tem que ter mais ou menos essa base de orçamento para poder estudar na França. Outros custos que envolvem também é o custo da formação, né? Então, por exemplo, se a pessoa vai fazer uma candidatura individual para um diploma francês, a formação na França, mesmo sendo na universidade pública, ela tem um custo anual. Isso também para os franceses, tá, pessoal? Então, você tem, assim, ela não é 100% gratuita no Brasil, ela é subsidiada pelo governo francês, mas o estudante ainda paga uma taxa anual. No nível da graduação, para os estudantes estrangeiros, hoje o valor é de 2.770 euros o ano.
tá? No nível da pós, que é o diploma de master, é de 3.770 euros o ano. Lá no doutorado já é um nível um pouco mais barato, né? Cerca de 390 euros o ano, no nível da pesquisa, né? Que é a mesma taxa que é aplicada para os estrangeiros. Então, no nível da graduação e da pós-graduação, existe uma diferença dessa taxa entre franceses e estrangeiros, que vai, né, aumentar um pouquinho o valor do subsídio, mas ainda assim, o governo francês subsidia muito mais, né? Ele quase que integralmente, essa taxa ela ainda é simbólica e em relação a outros países da Europa, ela ainda é mais acessível do que outros países europeus e de outros continentes, tá, gente? Então, essa parte do orçamento, ela é importante, porque você tem que saber qual que é o custo mínimo, né, que você tem que ter e qual que é o valor do curso. Fora isso, tem os custos de preparativo do processo de candidatura, né? Então, você tem uma taxa do Campus France para a utilização da plataforma, tem os custos com tradução, com o teste de língua. Então, tudo isso tem que ser visto com bastante antecedência. Lá no nosso site, a gente disponibiliza o guia do candidato, que tem um checklist dos custos que você tem que ter no processo para você poder se preparar, né, financeiramente também. E uma outra questão que todo mundo pergunta e se eu estiver estudando lá na França, seja no meu intercâmbio acadêmico, seja na minha graduação ou numa pós, eu posso, enquanto estudante estrangeiro, trabalhar? E sim, gente, vocês podem trabalhar, tá? O visto de estudante, ele permite que vocês trabalhem até 17 horas semanais, que é até uma carga horária bem interessante, né, para você poder arcar com as despesas do dia a dia, mas é uma carga horária para você complementar, né, as despesas, porque você já tem que ter essa previsão financeira um pouco antes de ir para a universidade, até mesmo para você solicitar o visto, né? Então, isso é muito importante, né? Saber que você pode trabalhar até 17 horas semanais, o custo da formação e toda essa preparação que é feita antes. E a respeito do dia a dia, além do trabalho, o estudante estrangeiro, ele pode utilizar as residências universitárias, que é um custo de acomodação um pouco mais acessível, né? Então, você tem ali um apartamento, um estúdio, com uma pequena cozinha, um banheiro, que é suficiente para o seu dia a dia. Dependendo da cidade, esse preço ele vai variar, né? Então, por isso que é importante conhecer outras oportunidades a não ser Paris, porque vai ser concorrida essa questão da acomodação. O estudante estrangeiro também pode usufruir do sistema público de saúde francês, né? Por meio da Sécurité Sociale. Então, isso também vai te ajudar a baixar as despesas do dia a dia com saúde. Tem a possibilidade de comer no restaurante universitário, onde a refeição é 3 euros, né? E para alguns bolsistas pode ser até 1 euro. Então, tem vários pequenos benefícios que você, enquanto estrangeiro, pode ter para te ajudar a diminuir o custo de vida. E aí, E aí, sim. falando disso, a gente, a Aliança Francesa de Florianópolis, vai organizar outro live com o Pedro, que é um estudante brasileiro e que mora lá, que fez um intercâmbio lá em Estrasburgo, na parte este da França. E então, dia 17 de fevereiro, às 15, no Instagram, igual que hoje, ele vai apresentar para vocês isso. Quando eu sou brasileiro e que chego na França, o que tenho que fazer para pedir uma bolsa do governo para ter uma ajuda para pagar o aluguel? Como tenho que fazer para ver um médico? A carta de seguridade social, tudo isso. Ele vai dar dicas para encontrar um aluguel, o que é o CRUS, residências universitárias, da universidade, como é. Então, é muito bom para vocês também de assistir dia 17 de fevereiro, às 15. Sim, essa preparação e ter consciência, né, do que o pessoal precisa no dia a dia para poder se adaptar de uma maneira mais rápida, de uma maneira melhor, é muito importante, tá? No caso, a gente está falando dessa questão de orçamento, e algo que o pessoal sempre pergunta, que é justamente as possibilidades de bolsa, né? Porque existem diversas opções de bolsa para brasileiros, e aí, gente, depende também do tipo de formação que você quer seguir, do seu próprio perfil enquanto candidato, né? Porque as bolsas de estudo existentes, elas podem ser um subsídio mensal, que você recebe um dinheiro mesmo para te ajudar a pagar o aluguel, a comer,
no transporte, no lazer, né? Pode ser uma bolsa no sentido de um desconto do valor do curso, né? Pode ser uma bolsa que te dá todas essas despesas de forma gratuita e você só vai cursar a formação, né? Então, assim, cada tipo de bolsa tem um edital específico, um prazo específico, é para um perfil específico. E pensando nisso, a gente tem no nosso site um catálogo só para bolsas de estudo, que é o Campus Bourse. Nesse catálogo estão registrados mais de 200 programas de bolsa, mas é claro que não é bolsa para qualquer tipo de projeto, cada um tem a sua, né, especificidade, e aí você precisa consultar de acordo com o seu nível de formação, com a sua área de estudos, né, tem algumas bolsas que são específicas para o pessoal das exatas, para o pessoal das humanas, então tem que avaliar bem isso, e como a gente tem uma certa antecedência para os próximos projetos, né, os processos de inscrição para bolsa, de candidatura, eles são desvinculados do seu processo de candidatura para a formação. Né? Uma coisa é você se candidatar para vaga no curso, e se você precisar de bolsa, de financiamento, você vai procurar um processo específico para isso. Então, lá no site, eles fazem bem a distinção, né, do que é um e do que é outro, e aí, pessoal, varia bastante, né? Tem bolsa que pede que você já esteja aceito, tem bolsa que pede que você faça antes de ser aceito na formação, então tem que ter ali uma estratégia para poder articular o curso que você quer escolher, se ele é compatível para algum programa de bolsa. Mas a primeira navegação no catálogo ela é bem simples, ela está disponível logo na página inicial lá do site do Campus France. Thaís tem várias dúvidas sobre a bolsa Bienvenue en France. A Bolsa Bienvenue en France, pessoal, ela na verdade é uma exoneração parcial do custo do curso, né? Como eu falei para vocês, a formação de graduação ou de mestrado, ela não é 100% gratuita, ela tem um subsídio do próprio estudante, né? E aí, o que que acontece com essa Bolsa Bienvenue? Essa exoneração, ela permite que o estudante estrangeiro, ele pague o mesmo valor que o estudante francês. Nesse momento atual, em 2022, a gente não tem edital aberto para a Bolsa Bienvenue en France, que é essa exoneração parcial por parte da Embaixada da França no Brasil. Tá? Então, se essa situação se modificar ao longo desse semestre, a gente faz a publicação no site do Campus Trans. Mas ainda existe a possibilidade de você receber uma exoneração parcial por parte da Universidade Francesa, né? Porque as universidades francesas, elas também podem conceder essa exoneração ou de uma maneira geral, né, para todos os estudantes que solicitarem, ou para casos específicos. E tem uma lista que eles publicam todos os anos. Para 2022, essa lista ainda não saiu. Normalmente sai lá para início de maio, né? A gente publica no nosso site também, para você saber se a universidade que você pretende estudar, ela pode te dar essa exoneração parcial, mas ela é somente para o valor da formação, tá, gente? Não é um valor que a pessoa recebe para poder comer, se transportar, pagar acomodação, tá? É a exoneração do custo do curso. Thaís, tem muitas dúvidas também. Uma pergunta de pessoas que têm medo. Tem uma limite de idade para se candidatar? Olha, a idade para se candidatar na vaga do curso não existe, tá? Não existe um limite de idade para você se candidatar para uma nova graduação, para um mestrado, até mesmo um doutorado. Existem alguns programas de bolsa que têm limitação de idade, mas aí é a parte do financiamento, né? Do valor que você poderia receber. Mas para se candidatar para o curso em si, não tem limite de idade, o próprio processo do Campus Trans não tem limite de idade, né? E aí as pessoas podem se candidatar para novas graduações, ou para uma primeira graduação, ou então para uma pós-graduação, se for o interesse. Mas para bolsas tem. Depende da Tem bolsa. Depende da bolsa. A maioria tem sim uma limitação de idade e é que varia bastante, né? Entre se é uma bolsa para doutorado, tem um limite, se é uma bolsa para graduação, tem outro limite, mas a maioria sim, para bolsa tem limite de idade, sim. Aham. Ok, tudo bem. Tem muitas dúvidas aqui. Falando do nível B2, que os alunos precisam, os candidatos precisam para ir na França, isso é muito importante. Por quê? Porque para entender o conteúdo do curso, você vai ter que ter um nível bastante avançado, porque não vale a pena de ir na França e de não entender. Além disso,
na vida do dia a dia na França, você vai precisar que falar francês, porque na padaria, no médico, eles não falam português, não falam inglês, tem que falar francês. Para fazer amizade também tem que falar francês. Isso vai ajudar a integração de vocês. Então, realmente é importante de já começar para poder aprender tranquilamente e validar um nível B2. Isso é muito importante para quem quiser morar na França já em 2023. Para as pessoas que querem fazer um mestrado em inglês, eles não pedem nível B2, mas eu sempre estou convencendo as pessoas de ter pelo menos um nível básico, porque igual, na universidade não é o 24 horas da vida de você. Quando você vai sair da universidade, quando você vai conversar com um prof, ou conversar com os estudantes, vai ser só em francês. Então, é super importante de saber, entender e falar o francês. Então, para isso, tem que estudar o francês, claro, tem as alianças francesas do Brasil. E, nesse momento, a Aliança Francesa está começando, a partir do dia 14, na verdade, um concurso de bolsa também, para quem tem um nível zero, iniciante, e que quer estudar. Vamos organizar um concurso de bolsa para quem quer estudar e que não tem muito dinheiro para poder fazer. Então, a minha sugestão de seguir a Aliança Francesa de Florianópolis no Instagram, para já saber exatamente quando vai começar, poder se matricular. A taxa de inscrição é de R$ 65. Depois você vai ter uns horas de estudo do francês, um teste para ver se você merece essa bolsa. E depois o resultado para já começar a estudar o francês em março. Isso é importante. E eu repito também, para o teste de proficiência, tem sempre, pode entrar em contato com o Marlon. O número do WhatsApp é 48 3222 8925. Para qualquer dúvida, estamos aqui para ajudar. Pode ser para exame, para o curso, para também pedir um encontro comigo para responder as dúvidas sobre que cidade, que orçamento. Sou um pouco perdida, isso é normal. Estamos aqui para ajudar, então é sempre um prazer. A questão é não de fazer um encontro de 3 horas, mas já em 15, 20 minutos vale a pena de esclarecer um pouquinho o projeto de você e ajuda. Que mais? Thaís, tem muitas dúvidas para você. Uma pessoa que já está na França, mas como um visto de turista. Pode estudar na França ou tem que voltar para o Brasil para fazer um novo pedido? Essa é uma pergunta bem legal. Eu já aproveito e falo um pouquinho a respeito do visto e também da cidadania, né? Então, tem muito brasileiro que tem dupla cidadania, uma cidadania europeia. Aí, nesse caso, se você tem uma dupla cidadania europeia e brasileira, você não precisa de um visto para estudar na França. Você pode ir para a França com o seu passaporte europeu. Mas se você não tem cidadania europeia, só tem cidadania brasileira, você precisa do seu visto para estudar na França, se a formação que você escolheu tem uma duração superior a 90 dias, tá? Então, vamos supor, se você está hoje na França como turista, você não pode continuar na França além dos 90 dias que forem permitidos na sua situação de turista, tá? Então, se você está pensando em voltar para fazer um curso, estender, você tem que voltar para o Brasil para dar entrada no seu pedido de visto de estudante daqui. Mesma coisa quem está no Brasil, tá recebendo as cartinhas de aceite, ou está no processo de candidatura via Campus Trans, que ainda vai receber o aceite. Lá no fim do processo, quando você efetivamente aceita, a gente transforma o seu dossiê para um processo pré-consular para você poder dar entrada no pedido de visto, tá? O visto, ele normalmente tem a duração do curso. Então, se você se inscreveu para um curso de 4, 6, 1 ano, ele vai ter essa duração, né? Se for para uma formação completa de 2, 3 anos, os outros anos da formação você faz a renovação desse visto lá na França mesmo. Então, você só tira ele uma vez aqui no Brasil a princípio, tá, gente? Então,
Quem tem nacionalidade não precisa tirar visto. Quem está na França como turista tem que voltar para o Brasil para solicitar o seu visto de estudante, né? E quem está aqui, dependendo do curso, da duração da formação, tem que solicitar o visto também. Algumas perguntinhas que o pessoal sempre manda a respeito da parte prática da solicitação de visto. Você tem que ter em mãos a sua carta de aceite na instituição francesa para demonstrar nesse período de estudos. Comprovante de recursos financeiros, que é esse valor que eu já mencionei, que é de no mínimo 615 euros mensais, tá? Independente do projeto que você tenha, se é uma graduação, um mestrado, um doutorado ou um curso diplomante na França. E também um comprovante de acomodação para os primeiros 90 dias. Esses são os 3 principais documentos que vocês precisam se organizar para ter, para apresentar para o consulado no dia do seu comparecimento. Tá? Tem uma lista de documentos completinha que fica à disposição sempre no site do Campus Trans e no site do consulado da sua circunscrição. Para quem é do estado de Santa Catarina, de Floripa, o consulado responsável é São Paulo, né? Então vocês também têm que prever esse deslocamento até São Paulo para fazer a entrega do passaporte, para receber e poder estudar na França depois certinho com o visto durante toda a permanência, tá? Então, essa pessoa que perguntou, ela vai ter que se organizar para voltar para o Brasil para dar entrada no pedido de visto, porque não dá para entrar com o pedido de visto na França, tá? Estando na situação de turismo. Não, claro que é um projeto que pode demorar, que é custoso. Então, por isso, vocês têm que ver esse projeto geral, etapa por etapa. Pouquinho a pouquinho. E vocês vão ver que vão conseguir estudar o francês, obter um passaporte, encontrar as universidades, já ter uma lista. E pouco a pouco vai avançar e um dia você vai chegar na França e dizer que bom, já consegui. Então, vocês realmente têm que ver isso como um projeto de vida. E não tem que esquecer que na vida, para ser feliz, para conseguir as coisas, tem que tomar riscos, tem que ver as coisas um pouco com dificuldade, porque é com isso também que a gente consegue avançar, ter uma vida melhor e realizar os sonhos. Então, vale a pena, vale a pena. E no momento de dúvidas, estamos aqui. Tem uma pergunta do Arthur. Quem se inscreve para arquitetura no Campus France e Campus Art tem quantas opções no total? É uma pergunta bem específica, mas a gente fez uma live sobre o Campusar, que é uma plataforma para candidaturas nas áreas de arte, arquitetura, design, moda, ilustração, né? Então, assim, várias escolas de arte que têm programas bem específicos, profissionalizantes, tem uma candidatura, um processo de candidatura à parte do Campus France. Então, Arthur, se você fez via Campus France para formações mais teóricas, generalistas, você mantém as suas 7 opções, que é o nosso máximo, né? Agora, no Campusar, ele funciona um pouquinho diferente, você recebe propostas das instituições, né? Então, aí você vai poder, vamos dizer assim, somar as candidaturas do Campus Trans mais do Campusar. Quem tem interesse nessa área de formação de arte ainda dá tempo, as candidaturas via Campusar, elas ainda estão abertas, acho que até a semana que vem, tá? Em fevereiro. Então, se vocês são dessa área de formação, acho que vale a pena conferir o processo, se ainda tem tempo de se candidatar. Tá? Fica a live do Campusar tá salva lá no nosso canal. Justamente, Thaís, falando de cronograma, poderia nos dizer um pouquinho até quando as candidaturas são abertas para 2023? A partir de quando os candidatos vão poder colocar o dossiê na plataforma? Então, aí para 2023, se a sua intenção é ingressar numa formação completa, o processo de candidatura via Campus Trans se abre no final deste ano, de 2022, a partir de outubro e vai até dezembro. As datas específicas a gente lança a partir de junho, né? A gente começa a fazer as publicações com a data de início e fim certinho, mas é esse período do ano, tá? O processo de candidatura via Campus Trans. Por isso que é interessante vocês já começarem a se preparar para o curso de francês, para o teste de proficiência, né? Quem está ainda para se formar, você consegue se candidatar se você tiver formatura prevista até julho de 2023.
tá? Então, se você tem para o nível da pós, então, assim, tem tempo bastante para você se preparar. E quem vai fazer intercâmbio acadêmico, aí eu convido a entrar em contato com o setor de RI da Universidade Brasileira, porque normalmente o cronograma deles é próprio, né? Então, eles abrem nesse primeiro semestre do ano para ir em setembro de 2022. Então, depende muito também, né, do projeto de estudos que a pessoa tenha em mente. Sim. Eu repito, porque eu vejo que tem dúvidas. O DELF, quem passa o DELF, quem tem o diploma do DELF, vai ter esse diploma para a vida inteira. Não tem limite, não tem prazo. Então, isso é o objetivo. É, então, vocês vão, para resumir um pouquinho, vocês vão colocar, candidatar para o Campus France. Campus France, Thaís, vai recepcionar tudo, colocar na plataforma, currículo, cartas de recomendação, a lista das universidades, a carta de motivação, o nível de francês, o nível de inglês, quando você tiver o nível de inglês, de italiano. E então, depois, vocês vão entrar em contato comigo para realizar a entrevista. A gente vai marcar um encontro que vai durar mais ou menos 30 minutos e eu vou ter lá no computador a plataforma onde a Thaís colocou todo. Então, eu vou ver as informações, eu vou pedir para você de me contar um pouquinho mais sobre sua vida até hoje, sobre seu projeto, por que querer morar na França, por que essa escolha de universidades, o que é a lógica, o que é o projeto profissional, enfim, vamos conversar e eu estou escrevendo para escrever tudo isso para deixar isso depois gravado na plataforma. Por quê? Porque são as universidades depois que vão se reunir numa comissão e que vão dizer: ah, mas essa cara é muito legal, eu quero que ela estude na minha universidade. Ah, viu? Já fez essa graduação, já faz parte de uma associação, tem uma experiência profissional, ah, tem um nível B2. Então, essa pessoa vai saber entender tudo, já morou, não sei, um mês no Quebec, então isso é muito bom também. Por quê? Porque mostra que não vai ser uma pessoa que depois de um mês vai ter saudade do país e quer voltar. Tudo isso. E vamos conversar, as universidades vão ver isso, vão decidir, ok, então vamos aceitar essa pessoa e Campus France e você recebem uma resposta positiva e lá, Thaís, depois, igual, faz tudo para o visto e você está pronto, estiver pronto para poder mudar e realizar o sonho de você. Justamente, Thaís, quando é o período de decisão das universidades para aceitar os candidatos? O calendário de resposta das universidades, ele tem dois momentos diferentes. Então, para quem vai se candidatar para primeiro ano de graduação, normalmente recebe a resposta até final do mês de março, tá? Então, é antecipada. E para o nível de L2, L3 e Master, é até final de maio. Tá? Então, tem esse período ainda no primeiro semestre para receber as respostas, para que assim que você tenha a resposta em mãos, você comece a se organizar para a parte prática do visto e da sua estadia na França, né? Que aí é direto com a universidade, essas partes de inscrição acadêmica, pedagógica. Mas você resumiu bem, né, a questão do processo de Campus France mesmo. Então, tem o período de inscrição, que é do candidato, que vai apresentar a documentação. Depois, a gente recebe para avaliar a documentação, para verificar se está tudo ok, se não falta nada. Aí, é feita uma entrevista de avaliação, que é normalmente nas alianças francesas. E, por fim, a gente recebe novamente esse dossiê, faz uma checagem final para encaminhar para as universidades, né? Então, tem todos esses passo a passo, as etapas e as datas específicas para cada uma dessas etapas no guia do candidato que está publicado no nosso site, e ele fica disponível o ano todo para que justamente você saiba como que funciona o processo e quando que vai abrir o próximo processo, né? Para ter conhecimento de como que acontecem o processo de seleção. Sim. Tem mais dúvidas bem precisas.
Para candidatura de doutorado, quem tem DALF precisa apresentar um TOEFL necessariamente. Depende, né? Porque como o doutorado é específico daquela escola doutoral ou a exigência daquele orientador, depende. Então, não necessariamente precisa ter proficiência em inglês e em francês. Alicia, que pergunta, tem como fazer ciências contábeis pelo Campus France? Sim, existe a licença, a graduação, né, de contabilité, né, e tem algumas formações, não propriamente em contabilidade, mas tem algumas formações mais profissionais da licença professionnelle, e é possível sim fazer a candidatura via Campus France. Para uma pessoa que mora lá no Nordeste, tem que passar para que cidade do Campus France para fazer o processo? O pessoal do Nordeste é atendido pelo nosso escritório em Recife, tá? Então, se você quiser entrar em contato, o e-mail é recife@campusfrancebrasil.com.br. Tem muitas dúvidas sobre eu posso fazer psicologia, contabilidade. Sim, claro, tudo igual. Tem muitos estudantes que querem fazer, não sei, agronomia, direito, psicologia, inglês, informática, tudo, tudo é possível. Arte, É, arquitetura. sim. Então, assim, todas as áreas de formação, elas têm abertura para fazer um processo de candidatura. Só que, às vezes, uma área, ela pode ter um processo diferente da outra, né? No nosso site, a gente coloca esse catálogo de formações e os níveis de formação para você saber se o curso que te interessa é um processo via Campus France, é um processo direto com a universidade, às vezes tem que fazer um concurso, se é um processo mais concorrido, né? Então, a gente vai ali delimitar a área de formação, mas a princípio, todas as áreas elas são abertas para candidatura, tá, gente? Todas as áreas do conhecimento. Exatamente. Não sei se há mais perguntas. Eu vejo que tem dúvidas de vez em quando que a gente já conversou. Então, esse live vai ser gravado e vai ficar salvo lá no Instagram da Aliança Francesa. Então, vocês vão poder ver de novo tranquilamente para ouvir de novo as respostas que você precisa. E dia 17 de fevereiro vai ter mais um live para explicar, uma vez que estamos na França, o que temos que fazer. Isso é importante também de prever a chegada lá na França. Uma dúvida: como a gente sabe qual faculdade é mais concorrida que outra? Isso é uma boa dúvida. Olha, não existe um ranking de recepção ou, vamos dizer assim, uma cota para estudantes estrangeiros. Muita gente também pergunta isso, né? Na plataforma Campus France, o curso ele fica registrado no que a gente chama de cesta de formações e a universidade preenche uma ficha com os dados daquele curso. E se a universidade tiver essa estatística, ela pode ali colocar qual que é o percentual de admissão em relação ao percentual de candidatos, tá? Como é muito específico e depende de curso para curso, essa informação pode estar atualizada ou não, porque é a própria universidade que tem que fazer essa avaliação estatística, né? Mas ela não existe, vamos dizer assim, um local central onde você possa consultar isso. Tá? Mas o que é interessante quando você vai fazer a lista de cursos para qual concorrer? Sempre tentar ver quais são os pré-requisitos que você já tem, o seu curso, o seu nível de francês e o que a universidade pede. Se é algo compatível, é muito provável, suas chances de admissão elas se elevam, né? Então é nesse sentido que você tem que fazer a avaliação do curso quando você faz a escolha das formações, tá? O que ele vai te aportar de benefícios acadêmicos e profissionais, né? E também se você tem as condições necessárias para apresentar isso para a universidade. Exatamente. Eu acho que vale a pena também de conversar com os professores de vocês, para eles fazerem uma pesquisa. Que universidade na França seria interessante
para mim, para meu perfil. Eles podem te ajudar. E é muito importante também o que a Thaís contou, é bem ler o conteúdo do curso. Tem que ter um vínculo, como que você fez até agora, tem que ser lógico. As universidades não gostam de ver alguém que tem nada a ver com isso, então, porque eles acham que então não é um projeto muito maduro, muito inteligente. Então, bem pensar, bem ler o conteúdo e pensar honestamente, eu tenho um perfil para isso ou não? Se a resposta é sim, tudo bem. Se a resposta é não, vale a pena de encontrar outro curso que seria mais adequado, porque são 7 chances de obter uma resposta positiva. É muito 7, mas é pouco também. Então, bem pensar, fazer uma reflexão estratégica. O conteúdo, a cidade, as oportunidades depois para meu futuro profissional. São várias dúvidas que vocês têm que responder. Que mais? Para estudar o francês na França, quando é inscrição, posso começar o curso ainda este ano? Não, você tem que estudar o francês já agora no Brasil. Já começar no Brasil e depois candidatar para em outubro para ano que vem lá no Campus France. Então é agora que você precisa estudar o francês, não é França, é no Brasil. Não sei se vocês têm outra dúvida, pode colocar aqui, vou tentar de ler, de falar com Thaís, mas acho que já conseguimos já resumir, explicar muitas coisas. Como é a licença em Direito na França? Como é? É muito bom. Então, Luan, a gente tem uma live específica sobre direito que explica certinho as possibilidades de área de formação, fica disponível no nosso canal do YouTube. E para todo mundo que tem uma dúvida específica da área de formação de vocês, a gente tem a Semana dos Estudos na França, também do Campus France, que a gente vai ali pegar um curso e destrinchar esse curso. Falar, olha, quais são as possibilidades de pós, como que é o curso da graduação, qual que é o vínculo dele com o doutorado, porque aí você vai saber se o que você tem interesse de estudar é contemplado lá na França. Então, pessoal, se vocês têm dúvidas específicas da área de formação de vocês, meu curso de psicologia, direito, engenharia, enfermagem, medicina, né, vocês podem mandar um e-mail para a gente, nesses contatos que eu já passei, que é o sãopaulo@campustransbrasil.com.br ou brasil@campustrans.org, ou visitar o nosso canal do YouTube que tem essa série de lives específica com a ficha do curso, com detalhes de formações, né? Que aí vocês vão conseguir estruturar essa candidatura e verificar se tem o curso, aquela especialidade ou aquele tipo de estudo que é necessário para que você alcance esse sonho, tá? Bom, uma última dúvida e depois encerramos o evento. Duda, posso me inscrever para as bolsas e universidades francesas estando em Portugal? Depende se o edital de bolsa contempla, né? Porque cada edital vai ter um requisito próprio para candidatura, mas para os brasileiros que estão residindo fora do Brasil, o processo de candidatura para as instituições também muda, tá? O processo via Campus Trans Brasil, ele é feito para estudantes brasileiros e estrangeiros que residam no Brasil durante o processo. Então, se você não mora no Brasil, aí eu convido a entrar em contato com a representação do Campus Trans local, se tiver no seu país de residência, tá? Ou lá no site do Campus Trans Brasil, a gente tem uma página de situação de candidatura e fala se você mora em tal país, onde que você se candidata? Se você tem nacionalidade X, onde que você faz a candidatura? Justamente para você encontrar o que vai acontecer ali com o seu processo, tá? Parfait, parfait. Tinha uma dúvida também sobre a reorientação profissional. Claro que é muito bom, uma coisa bem vista, claro, é muito corajoso e
Tem vários estudantes que fizeram uma coisa, que trabalharam e depois que querem fazer outra coisa. E a vida é normal e é muito bom. Então, fica à vontade também de candidatar. Vocês vão ter uma coisa a mais e que você já vai ter experiência, vai ter um olho um pouco diferente, mais maduro, que vai ser bem interessante também para a dinâmica da universidade. Então, espero que foi um evento agradável para vocês, que a gente conseguiu responder um pouco as dúvidas. Só para resumir, esse live vai ficar gravado lá no Instagram da Aliança Francesa de Florianópolis. Uma dica, por favor, tem que seguir também o Aliança Francesa, o Instagram da Aliança Francesa Floripa, porque lá tem muitas dicas. A gente vai realizar um live a mais no dia 17 de fevereiro, às 15, sobre os estudos na França, como fazer agora que estou na França, porque tem muitas coisas para fazer. O número, o WhatsApp da Aliança Francesa de Floripa, 48 3222 8925. Se você tiver uma dúvida sobre exame, sobre início de curso, sobre estudo, sobre qualquer coisa, estamos aqui para ajudar vocês. Thaís, merci beaucoup. Merci, obrigada pessoal por nos assistir. A gente fica disponível, né, para qualquer dúvida e eventualidade. E eu desejo a todos uma boa concretização desse sonho que é estudar na França. Contem com a Aliança e contem com o Campus France. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. E agora preciso de ajuda para fechar o evento, mas para deixar gravado, porque... Daniela, pode me ajudar, por favor? Daniela, por favor. Aqui a cruz? Tchau. Terminei. Indo para gravar. Vai. Pois é, deixa agora ver o... para gravar. Para deixar gravado. Tem que terminar? Terminar.